Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta super poderosa que todo cidadão brasileiro tem, mas que talvez nem todo mundo conheça a fundo. É a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Vamos entender o poder que essa lei coloca nas nossas mãos. Sabe aquela dúvida que às vezes bate? Tipo, para onde está indo o dinheiro público aqui na cidade? Ou, sei lá, quanto será que custou aquela obra que fizeram na avenida? Pois é, as respostas para essas perguntas e muitas outras estão ao nosso alcance. E o caminho para elas é justamente a lei que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender tudo direitinho, nosso papo vai seguir um roteiro bem simples. A gente começa com a ideia principal da lei, a tal da transparência. Depois vamos ver o que dá para saber e, claro, como pedir as informações. Também vamos falar sobre o que não pode ser pedido, o que acontece se a lei for ignorada e, para fechar, por que tudo isso é tão importante. Bora começar então pelo começo. A Lei da Transparência. Qual é a grande ideia por trás dela, afinal? Bom, a lei, de forma bem direta, é uma lei federal que garante um direito fundamental, o de qualquer pessoa poder solicitar e receber informações de órgãos públicos. E olha que interessante, isso vale para tudo, tá? Governo federal, estadual, municipal, não importa o nível, a regra é a mesma, como está lá no artigo 1º. E essa frase aqui, ela resume tudo. É a filosofia da lei, direto do artigo 3º. A publicidade é o preceito geral. O sigilo é a exceção. O que isso quer dizer na prática? Que a regra do jogo é a informação ser aberta, pública. O segredo, o sigilo, é que tem que ser muito bem justificado. É uma inversão de lógica muito poderosa. Beleza, então a regra é transparência. Mas, na prática, o que dá para a gente saber? Vamos mergulhar agora no alcance desse direito à informação. E a lista do que se pode pedir é, olha, bem grande e super relevante para o nosso dia-a-dia. Dá para saber sobre orçamentos, para onde o dinheiro está indo, sabe? Licitações e contratos do governo, salário de servidor público, sim, isso mesmo. Resultados de projetos e programas, se funcionaram ou não. E até coisas como auditorias e como um órgão público é organizado por dentro. Tudo isso está previsto lá nos artigos 7 e 8. E vale reforçar, isso não é só para a prefeitura ou para o ministério lá em Brasília. A lei pega todo mundo, todos os níveis de governo, empresas estatais e até mesmo ONGs e outras organizações que recebem verba pública. Se tem dinheiro público envolvido, a lei está de olho, como dizem os artigos 1 e 2. Tá, a teoria é muito legal, mas e na prática? Como é que se pede uma informação? É disso que a gente vai falar agora, um verdadeiro passo a passo. O processo foi pensado para ser simples mesmo. Primeiro, a gente tem que descobrir qual órgão público tem a informação que queremos. Depois, é só fazer o pedido, que pode ser online, pessoalmente, e aqui tem um ponto-chave. Não precisa justificar o porquê do pedido. Não é da conta deles. Feito o pedido, o órgão tem que receber e responder. E aí, no final, ou a informação chega, ou eles têm que dar uma explicação bem clara do porquê não chegou. Simples assim, tudo com base no artigo 10. E tem prazo para isso, claro. O padrão é de 20 dias para eles responderem. Esse prazo até pode ser estendido por mais 10 dias, mas só se derem uma boa justificativa. Isso está lá no artigo 11. Basicamente, o pedido pode ter dois caminhos. Se o acesso for liberado, ótimo, a informação chega. E o serviço é de graça, viu? O máximo que podem cobrar é o custo de uma cópia, por exemplo. Agora, se o acesso for negado, eles não podem só falar não. São obrigados a explicar o porquê, tintim por tintim, e ainda a avisar que existe o direito de recorrer dessa decisão. É uma garantia importante, prevista nos artigos 14 e 15. Mas é claro que a lei tem seus limites, não é? Nem tudo pode ser aberto. É fundamental a gente entender quais são essas exceções. Vamos ver agora os limites do acesso. O artigo 24 cria 3 gavetas de sigilo. A primeira é a reservada, que dura no máximo 5 anos. É para coisas que podem, por exemplo, colocar em risco a segurança de autoridades. A segunda é a secreta, com prazo de até 15 anos. Aí já entra coisa mais pesada, como algo que pode prejudicar as relações do Brasil com outros países. E o nível máximo é o ultra secreto, que pode durar até 25 anos e protege informações que mexem com a soberania e a defesa do país. E tem mais um prazo, bem específico e bem longo, 100 anos. Esse é para proteger informações pessoais, sabe? Coisas ligadas à privacidade, à honra, à imagem de uma pessoa. Isso está lá no artigo 31 para garantir essa proteção. Agora, atenção para este ponto, porque ele é crucial e mostra a força dessa lei. Informações sobre violações de direitos humanos, essas não podem ser sigilosas. Nunca. Em hipótese alguma. O artigo 21 é muito claro sobre isso.
É uma proteção à nossa memória e à nossa história. Ok, mas e se o órgão público simplesmente ignorar a lei? Bom, aí a história é outra. A lei prevê 5 consequências. Vamos ver o que acontece quando ela não é cumprida. O artigo 32 desenha o que um servidor público não pode fazer. Por exemplo, se recusar a dar a informação, ou pior, dar a informação errada de propósito. Destruir documentos para ninguém ver? Também não pode. Usar o carimbo de secreto para se dar bem ou esconder algo? Nem pensar. Tudo isso é considerado conduta ilícita e pode, sim, gerar punição. Chegamos ao final do nosso papo. E a pergunta que fica é, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Qual é o grande quadro por trás dessa lei? Olha, a lei é muito mais do que só um formulário para pedir um documento. Ela é a base de 3 coisas gigantes para a nossa democracia. Primeiro, a transparência, saber o que o governo está fazendo. Segundo, o controle social, que é a nossa capacidade de fiscalizar. E, como consequência, vem o combate à corrupção. É, no fim do dia, uma baita ferramenta de cidadania. É importante a gente ter isso muito claro. Informação pública não é um favor que nos fazem, é um direito de todos nós. Então, com tudo isso em mente, a pergunta que fica no ar é: que informação agora pode vir à tona? O poder de perguntar, de questionar, está aí para ser usado.